Começando o programa Café com Leite aqui na Rede Meio de Comunicação. Final de semana, você chegando aí, comecinho de semana, né? Domingo, 23 horas. Pensando em descansar, pensando em ficar desinformado, porque se não assistir o Café com Leite, vai passar a semana aí pensando, rapaz, não assistiu o Café com Leite. E agora em todo o Brasil, com muito carinho, apresentando aqui para você o programa Café com Leite, um bate-papo sempre descontraído com brilhantes profissionais que aqui vêm. Léo, muito obrigado, viu? Mais uma vez aqui no programa, só que agora em rede nacional, né? Através da Rede Meio, e aqui no Cariri, através da TV Café com Leite. Eu fiquei muito feliz por você vir aqui tomar o café comigo e para falar desse tema, né? Homem que se cuida, porque sempre quem se cuida mais é a mulher, né? Isso é verdade. Aí os homens vão e as mulheres vão ficando e a gente tá achando ruim, né? Isso é verdade. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer aqui ficar falando, né, sobre a saúde masculina, né? Um tema que eu gosto muito de falar. Agradeço aí a oportunidade e estou à disposição, né? Sempre que precisar aí, estamos aqui. Doutor, ainda existe o tabu dos homens no quesito fazer esse exame? Tanto que se tem debatido, falado e tudo, ainda tem um tabuzinho, os homens ainda têm resistência nos exames de próstata? Sim, assim, isso vem diminuindo, né? A gente percebe que ano após ano, né, muitos homens eles vêm para cuidar da saúde, né? Ver como é que está a questão urinária, a questão urológica, mas ainda existe alguns pacientes, né? Algumas pessoas que não querem se cuidar, né? Digamos assim, né? E é importante dizer que essa questão do cuidado com a saúde masculina, eu sempre converso isso no consultório, eu falei, cara, te imagina como você vai estar daqui a 10 anos, como que você quer estar daqui a 10 anos, né? Ah, não, daqui a 10 anos eu quero estar bem, urinando bem, com a minha família, viajando, fazendo minhas atividades, trabalhando da forma como eu trabalho. Então, a forma como você vai estar daqui a 10 anos vai refletir suas atitudes hoje, né? Então, a gente acaba tentando abrir os olhos, né, para orientar essa pessoa, esse homem a se cuidar mais, né, digamos assim. Nós temos um Novembro Azul que está muito difundido já, como rosa também, né? Sim, sim. O Outubro Rosa e o Novembro Azul. Durante o ano inteiro temos cores distintas aí, mas assim, sempre no azul se dá mais ênfase, né, aos cuidados com a próstata. Sim. Isso também vem contribuindo, né, doutor, para disseminar isso, né, essa conscientização das pessoas de que o cuidado preventivo dá para ir a uma longevidade bem maior, né? Com certeza, né? O Novembro Azul ele veio escancarar esse cuidado, né? É uma campanha, né, que surgiu fora daqui, inclusive, né? Ela surgiu na Europa, né? Há muitos anos atrás, mas foi trazida até a gente. E isso, muitos pacientes, inclusive, falam, né? Dizem, vou fazer meu exame no Novembro Azul. Eu mesmo, inclusive, quando chega em novembro, eu paro também e faço meus exames, né? Eu vou lá, faço meu exame de sangue, faço meu ultrassom. Eu usei, inclusive, isso para mim, né? Para exemplificar, né? Sim, sim. É o mês do ano onde eu faço todos os meus exames, né? Imagem, laboratório, eventualmente visito um colega que eu preciso visitar para ele me ajudar também nessa questão de saúde. E isso deve ser seguido aí por todo mundo, né? Eu quero até dizer aqui ao nosso telespectador algo muito interessante, que eu sou muito amigo de seu pai,
Sim. E ele disse que passou a se cuidar mais depois que você começou a puxar a orelha dele. Eu achei legal. Puxei, rapaz. Ali foi uma luta grande, mas tá dando certo, viu? Que bom. Tá se cuidando, seguindo direitinho. E assim, é o que eu sempre enfatizo, né? A gente, o cuidado com a saúde, a gente tem que ter um cuidadozinho a mais, né? Você tem que... uma coisa que eu até... O que eu falei para ele, eu falo para meus pacientes no consultório. Fala, olha, você começa a trabalhar que horas hoje? Não, eu tenho que trabalhar de 9 da manhã, eu tenho que abrir minha empresa, eu tenho que chegar em tal lugar e tal. Aí eu sempre falo, então se você precisa começar de 9, por que você não acorda 1 hora mais cedo, meia hora que seja, faz uma atividade física, né? Faz uma caminhada, né? Faz um esporte que você gosta, né? Que a gente sabe que isso... faz com que você tenha uma longevidade. Hoje em dia, Leite, há os cuidados, né, que a gente recomenda de saúde, né, como um todo. A gente quer, na verdade, uma independência quando a gente ficar mais velho, né? Sim, e coisas do dia a dia. Por exemplo, você está em casa e tem uma mala de viagem no teu guarda-roupa. Aquele movimento que você faz, levantar teu braço, né, para pegar aquela mala, você treina numa academia ou numa caminhada, ou seja, o que você faz anos atrás vai refletir o que você vai fazer para você viver independente. E quando eu sempre falo assim, ó, você precisa viver independente, é independente de um cuidador, sim, né? Sim. A gente sabe que muita gente vai ter cuidador, obviamente, né? Mas se você se cuidar, a chance de você ser independente quando você tiver com 70, 80, 85 anos, como eu tenho pacientes dessa idade que são totalmente independentes, é maior, né? É bom, né, rapaz? Sim. Eu acho que é super legal. E outra coisa, lembrando que uma pessoa dessa acometida de qualquer enfermidade, sim, ou dependente, sim, adoece toda a família, né? Com certeza, né? Psicologicamente, inclusive, né? Abala toda a família. Então, se quer ajudar, sim, faça a sua parte agora, né? Com certeza. Agora, doutor, é o seguinte, dentro desse contexto, já que você disse, eu atendo assim no nosso consultório, eu sempre dou essas orientações. O processo de disseminação, de publicidade desses cuidados para se viver mais e melhor, ele tá saindo das paredes do consultório para que possa Sim. chegar mais longe, porque é o seguinte, eu jovem não imagino que vou ficar velho. É natural isso, né? O jovem não vai ficar mais velho, eu nunca vou me aposentar, eu não preciso fazer isso, eu sou forte, eu aguento isso, eu aguento aquilo. Exato. Entretanto, as consequências vêm, né? Sim, sim. Não, com certeza. Assim, eu sou muito adepto de disseminação de informação digital, de tudo que é forma, né? Redes sociais, entrevistas, né? Como a gente já fez várias, né? Vou em rádio, converso, palestro e tal. Eu acho muito válido isso, né? Eu acho que é uma função nossa, inclusive. E levar informação real, né? De qualidade, né? Por exemplo, o público que, né, o urologista ele é médico de homens e mulheres, né? Mas assim, vou te falar que meu público é mais masculino, né? Masculino, né? E todos, a maioria é tudo idoso. Eu costumo dizer que o mais novinho tem 60 anos, né? Então são todos mais ou menos nessa faixa etária e que a gente tem que fazer essa educação em saúde desde cedo para que chegue numa longevidade bacana, né? Pô, aquelas imagens que às vezes você recebe no WhatsApp, ou Instagram, enfim, aquele cara que tem 70, 80 anos, né, saudável, né, sem nenhum tipo de problema, isso é muito importante, muito bom, né? Inclusive, eu conversando com um colega seu, que é mastologista, né, e quando foi o ano passado, no Novembro Azul, inclusive ele é de Teresina, eu gravei com ele, a família dele toda é de Teresina, que a Rede Meio de Comunicação tem sede em Teresina. Sim. E gravamos com ele aqui, botamos no ar, e foi muito interessante, toda a família dele assistiu lá em Teresina, foi muito legal. E ele disse, eu disse, doutor, eu não quero mais gravar com você sobre essa prevenção de câncer de mama. Mas por quê? Eu digo, porque continua tudo do mesmo jeito no quesito das perguntas, dos Sim. sintomas, dos diagnósticos, dos tratamentos, tudo é a mesma coisa. Não muda nada, isso aqui já está me cansando. Isso fora do programa, não foi no ar, né? E na ocasião ele disse, faça um por semana, e ainda tem gente que não sabe. É verdade. Então, na próstata, o problema de próstata também é a mesma coisa, né? Com Pode certeza. falar que ainda tem gente que diz, e é assim. Não, com certeza. E uma coisa que a gente até
conversou em off, né? Todo mundo quando fala em próstata lembra do câncer de próstata. Vem, né? logo para isso aí, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que tem uma doença extremamente prevalente. Hoje mesmo, antes de eu vir aqui, eu estava no consultório atendendo, eu indiquei 2 cirurgias de crescimento de próstata em homens que não se cuidavam do crescimento da próstata, né? A próstata crescida é uma coisa assim extremamente frequente. Uma estatística que assusta, por exemplo, se você pegar 10 homens de 70 anos, por exemplo, que você conhece, 10 pessoas que você conhece que têm 70 anos, 7 a 8 delas vão ter próstata aumentada. Né? Então é uma prevalência muito alta, né? Ela vai crescer, eu querendo ou não. Ela só não cresce em quem vive pouco, né? Quem vive pouco. Mas a pessoa que vai envelhecer é um crescimento contínuo, né? Uns crescem mais, outros crescem menos, né? Mas o fato é que vai crescer, né? Isso é estatístico, né? São vários estudos que já mostraram isso, né? E é uma doença que pode levar a coisas terríveis, né? E muita gente não lembra, né? Quando a gente fala de próstata, lembra só de quê? Do câncer de próstata, Vem né? logo esse que é uma coisa também muito importante, não estou dizendo que não seja, mas a próstata aumentada, próstata crescida, né? Existem vários termos mais para as pessoas entenderem, próstata inchada, né? Muitos falam isso, próstata inflamada. Na verdade, é uma próstata aumentada, né? É uma doença onde uma parte central dela vai crescendo, né? Começam a surgir nódulos, mas são nódulos benignos, né? Não são nódulos de câncer. E isso afeta muito, né? A bexiga, os rins, a qualidade de vida, inclusive, né? Basta te dizer o que você acha de uma pessoa, né, que foi o que eu vi hoje, né, lá no consultório, que acorda 7 vezes de madrugada para urinar. Não consegue dormir. Não consegue dormir. No outro dia ele está sonolento, né? Ele cansado, ele não executa o que tem para executar, né? Ou seja, é um problema que afeta a qualidade de vida daquele homem, né? E além de que é até grave. Eu tive um caso, não foi um paciente meu diretamente, mas foi um paciente que eu fui avaliar no hospital, e ele, de tantas idas ao banheiro de madrugada, em uma delas caiu e quebrou o fêmur, por exemplo, quebrou a perna, né? E a gente sabe que fratura em idoso é uma coisa terrível. Levou a outro. Né? Então é um problema tão grave quanto, né? Sim. Não é um problema que tem o potencial de letalidade, né? Ele não vai levar aquela pessoa ao óbito, né? Digamos assim, como o câncer leva, né? Mas ele afeta, assim, totalmente a qualidade de vida, né? Diga uma coisa, você disse que necessariamente ele vai crescer. Sim. E tem os nódulos, que chama? Isso. Esses nódulos, eles vão surgir ali de qualquer forma. Sim. A próstata, Leite, eu costumo usar sempre o exemplo, parece uma tangerina mesmo? É uma tangerinazinha que quando você tem 30 anos, ela é uma tangerina bem pequenininha, né? E ela tem uma casca, né? Que é a cápsula dela, que a gente chama, eu costumo falar que é uma casca dela, e dentro dela ela tem um miolo, que é como se fosse os gomos da tangerina, né? O que acontece? Quando você tem 30 anos, ela é pequenininha e os gomos são pequenos, né? Mas à medida que você vai envelhecendo, em alguns pacientes, né, a maioria, a cápsula e os gomos, eles vão crescendo, principalmente os gomos, né? Então o miolo dela fica crescendo absurdamente, surgem nódulos que são benignos, né? Que são adenomas, né, que a gente chama, o termo médico adenoma. E daí o que acontece? Esse crescimento ocasiona um problema que é o seguinte, o nosso canal urinário, que é por onde o xixi passa, Sim. Ele passa exatamente dentro desses gomos aí da tangerina. Ele passa por lá? Passa por lá. O canal da urina do homem passa exatamente dentro da próstata. Então, se você tem uma coisa que cresce e aperta, o que acontece com esse canal urinário? Ele veda, ele fecha, né? E aí começam a surgir os sintomas, né? Começa uma coisa que muita gente fala, não, tô com uma ardênciazinha para urinar, não tô conseguindo segurar, não. Quando eu vejo uma torneira aberta, eu corro para urinar, senão escapa. Esse é o sintoma inicial. Às vezes você até urina bem, mas já começa a mostrar alguma coisa. Isso acontece basicamente porque o nosso canal da urina passa dentro, né, dessa tangerina, como eu falo, né? E um canal que era para ser aberto começa a ser apertado, né? Por isso que um dos sinais de quem tem próstata crescida, eles falam assim, nossa,
Eu urino a prestação. Já escuto isso direto. Eu disse, como assim, rapaz, a prestação? Vai e para, vai e para, vai e para. Parece que fica só pingando. É exatamente por isso, né? Vai fechando, fechando. E o problema é que é uma doença que, se você não cuida, qual é a evolução? Infelizmente, né? Você vai para uma sonda, né? Aquela bolsa para fora, né? Que aí já a pessoa não consegue fazer mais nada, né? Não vive, não sai de casa, enfim, é bem complicado. É bem complicado. E ali colocou a sonda para voltar. Então, quando chega nessa fase, eu costumo dizer que é a fase onde a bexiga e a próstata pediu socorro, né? Ali já é a fase final da doença, né? Esse paciente, ele é cirúrgico, né? Ele tem que operar obrigatoriamente, né? A não ser que ele não possa por problemas de coração, problemas clínicos, enfim. Mas se ele vai para a sonda, se você tirar e você der um remédio e tirar, ele não consegue, né? Ele volta para a sonda e ele só vai melhorar depois que opera, né? É bem complicado. A sonda não necessariamente só nesse caso, né, doutor? Como é que chama o nome? É a sonda vesical, né? Sonda o vesical externa, né? A sonda uretral. Certo. Você não coloca só numa situação como essa, né? A sonda, na verdade, ela é um dispositivo médico, né? É uma alternativa, digamos assim. Para que você coloca em situações eletivas, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, sei lá, do tórax ou da barriga, preciso colocar uma sonda para ver o xixi, né? Mas no caso desse paciente, né, que não conseguiu urinar, ele tem que usar a sonda, por quê? Porque se ele não... A gente tem que tirar a urina de alguma forma, né? Ela não está saindo, tapou, fechou. Então, se você não tira, essa pessoa vai para uma hemodiálise, por exemplo, né? Então, a sonda, ela tira ela de uma hemodiálise, para você ter ideia, né? Então, é uma urgência, na verdade, né? Seria uma alternativa para não ir logo para a hemodiálise. Exatamente. É impressionante, o corpo humano é incrível, né? Estou conversando aqui com o médico urologista, Dr. Micael Vieira, ele que nos reporta um tema de extrema relevância. Homem que se cuida, vive mais. Vamos falar sobre a próstata? Aqui na Rede Meio de Comunicação. Vou preparar um cafezinho para o meu convidado. Produção, obrigado pelo cafezinho, doutor. Esse cafezinho foi preparado com muito amor, viu? Obrigado. Por favor. Valeu. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Homem que se cuida, vive mais. Lembre-se disso. Rede Meio de Comunicação, programa Café com Leite, intervalo pequenininho, retorno já já. No bloco do programa Café com Leite, aqui pela Rede Meio de Comunicação. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado para você em todo o Brasil que acompanha o nosso programa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu convidado de hoje, o médico urologista Dr. Micael Vieira, falando sobre o homem que se cuida, vive mais. Falando um pouco sobre os cuidados que o homem deve ter, inclusive da próstata. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado, eu não posso perder essa oportunidade de dizer para você em todo o Brasil que nós editamos a Café com Leite em Revista, uma revista que vem para divulgar um pouco do nosso programa, mas em especial aqui nós temos matérias de saúde, né, de empreendedorismo, direito, de educação e muito mais. Faça dela uma revista de cabeceira. Para você que reside no Brasil afora, mande uma mensagem aí para a nossa produção. Recebemos demais, está acabando, viu? Nós estamos preparando a 9ª edição, porque aqui não tem reedição, não. Então, mande aí uma mensagem, nós enviamos para você sem nenhum custo, é grátis, é para você que nos acompanha. Gosta do Café com Leite? Vai gostar da revista Café com Leite. A sua está com a produção, porque essa daqui é do nosso amigo Dr. Micael Vieira. Pensando em viajar, vem para o Cariri, vem para o Ceará, vem para a terra do Padre Cícero, vem conhecer a região do Cariri. Aqui nós temos fontes naturais, nós temos muito que você vê. Turismo religioso? Sim. Inclusive, olha, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro essa semana passada,
eu falei aqui no programa que esse teleféricozinho aqui, esse bondinho aqui, é bem mais moderno do que o do Rio de Janeiro. Eu conheço do Rio de Janeiro, não é igual a esse aqui não. Esse aqui é melhor, mais confortável, moderno. E aqui você sobe e vai conhecer o Padre Cícero, lá em cima da serra. Aqui não é Pão de Açúcar, é o pão do Padre Cícero, lá em cima da serra. Vem para cá, vem conhecer. E se você vem para a região do Cariri conhecer as nossas belezas, eu indico o Hotel Café com Leite. Um ambiente confortável para você descansar bem, pagar pouco, se alimentar bem no café da manhã e ter um bom atendimento e segurança. Faça já a sua reserva através dos meios legais aí do Book, dentre outros, ou ainda ligue para o nosso telefone 88-3511-4087. Eu falei Hotel Café com Leite, a sua casa fora de casa. Doutor Micael, doutor, a próstata necessariamente ela cresce, como o senhor falou, mas não necessariamente será câncer, né? Isso. Tem algum indicador que poderá ser ou não câncer no futuro, doutor? Sim, assim, o que é recomendado, né, eu sempre falo assim, o crescimento da próstata não é um fator de risco para o câncer, né? Você pode ter câncer de próstata em próstata pequena, normal, grande, né? Ele pode aparecer em qualquer tamanho de próstata, né? O que você tem que fazer é o check-up anual, né? Então, fazer o exame de próstata, exames de sangue, de imagem, né? Então, com isso, você consegue identificar um câncer em uma próstata grande, por exemplo, né? Não necessariamente. Agora, que a próstata grande vai levar ao câncer de próstata, não. Né? Isso aí não necessariamente. Né? A doença ela pode coexistir, né? Você pode ter as duas em um paciente só, mas uma não leva a outra, né? Certo. Me diga uma coisa. Você falou que a prática do exercício físico, que isso vem acontecendo demais em todo o país, né? Sim, sim. Isso, digamos assim, retarda um pouco mais o crescimento da próstata? Sim, a prática de exercício físico, ela é bom para tudo, né? Assim, mas em evidência científica mesmo, ela diminui a chance de você ter um câncer de próstata, né? Ela aumenta a testosterona, que é o que a maioria dos homens querem, né? Eu quero aumentar a minha testosterona para aumentar a disposição, para trabalho, né? Disposição sexual também. Então ela aumenta a testosterona naturalmente, doutor, o né? homem não quer aumentar a testosterona para trabalhar, não. Não quer não. Ele quer aumentar a testosterona. Sim. Porque senão aí a língua enrola, né? Ele quer mais para disposição sexual. Sim, não, ele, isso aí ele é que enrola. Eu digo assim, né? Porque muita gente assistindo aqui fica, sim. que trabalho, que nada. O cara quer ter uma vida melhor sexualmente, né? Muita gente, existe hoje em dia o padrão que é aquele cara da alta performance, né? É o cara que ele quer acordar, ele acorda cedo, ele vai para uma academia, depois ele vai para um canto e vai para o outro. E muitos deles acabam falando isso, né? Mas o exercício físico é bom para tudo, né? Questão não só urológica, mas também cardíaca, pulmonar, enfim, né? Aqueles suplementos, aquelas coisas que acho que suplementos, né? Sim. Que se toma, doutor. E aquilo afeta alguma coisa nos problemas masculinos, no caso de próstata, por exemplo? Assim, eu teria que ver exatamente o que é cada caso, né? Mas o que normalmente as pessoas falam muito, né? É da suplementação de proteínas, né? Da creatina. Mas isso não leva a problema renal, não, viu? Muita gente acha que isso pode levar pedra nos rins, né? Mas deve ter uma orientação do nutricionista, do nutricionista, médico, né? Com certeza. Nutrólogo, etc. É sempre bom, né? Com certeza. Nada de tomar sem Sim, cara, orientação, né? Não vale a pena, né? É perigoso, não tem sentido, né? Doutor, aproveitando esse momento, é o seguinte, existem muito aquelas cápsulas que se vendem, até nos meios, na televisão mesmo, né? Sim. Vende lá. Inclusive para problemas de ereção, né? Sim. E tal, e os homens compram e tomam e seja o que Deus quiser. Sem orientação, nem pensar. Tem que ver esse tema de próstata, né? Que é principalmente também questão. Porque, veja, imagina uma doença que é extremamente prevalente, né? Então você vai encontrar muita solução para ela, né? Isso eu vejo demais. Ó. Por exemplo, eu costumo ver muito vídeo cirúrgico, né? Em YouTube, em canais de cirurgia, enfim. E entre os vídeos aparecem propagandas de coisas naturais, digamos assim, porque
a pesquisa, né? O Google, o YouTube, enfim, o que eles veem? Se eu estou, por exemplo, vendo um vídeo de uma cirurgia de próstata, ele acha que eu tenho interesse em coisas só de próstata. Então aparecem essas propagandas. É uma conexão. A conexão. Né? Tem sentido, então, né? por exemplo, coisas que não existem, né? Diz, toma isso aqui que sua próstata vai diminuir. Coisas bizarras, né? Eu vi um vídeo uma vez onde a pessoa vendia da seguinte forma: se você toma remédio de próstata para sua próstata que cresceu, abandone seu tratamento e tome isso aqui, esse chá natural, que sua próstata vai melhorar muito mais que o remédio. Isso é muito perigoso, né? Isso é feito em tudo, né? É feito com câncer, né? É feito com doenças benignas e muita gente cai nessa, né? Então, não se deve acreditar nisso, né? Você tem que procurar um bom profissional, um bom médico, né? Pedir uma informação sobre a doença, sobre o problema, né? E não cair nessas pegadinhas aí. Doutor, a próstata tem uma conexão, como você disse, aquela ligação onde é o canal da uretra. Da uretra, né? Exatamente. Onde passa o xixi, né? Sim, sim. Vem do rim. O xixi, nossa urina, ela é produzida direto, é um filtro. O rim, ele é um filtro, segundos por segundo ele está produzindo a urina. A grande questão... não para. Não para, Não tem entrega para ele, não. Aí eles Exatamente. Agora, nós temos a nossa bexiga, que nada mais é do que uma bola assim de músculo, é um músculo, né, na verdade. Cabe em média, cabe muito mais, né? Mas a nossa vontade de urinar, ela vem quando tem mais ou menos uns 300, 400 ml de urina, né? Então fica algo armazenado, guardado. Sempre, né? Fica, né? Tem que ficar um pouquinho. Sempre tá sendo produzido direto, né? Então fica guardadinho lá. Só que chega um momento que tem que sair, né? Sim. E aí essa urina sai pela uretra, que é o canal urinário. Ui, eita, bati aqui, né? Pode continuar? Pode ficar à vontade. A primeira parte, né, do canal urinário é a próstata, né? É como se fosse, obrigatoriamente, é como se fosse um túnel. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Para que é que serve a próstata no organismo? A próstata, ela tem uma função... Tem uma função? Tem. A função sexual e reprodutiva, né? Na verdade, 90% a 95% do esperma, né? É produzido pela próstata. Rapaz, eu não sabia. Eu pensava que ela só servia para dar problema. Ela tem uma função reprodutiva, né? Tipo, se você não tem próstata, você não engravida, né? Por isso que quem faz a cirurgia do câncer de próstata não pode ter mais filhos, né? Pelo menos pela forma natural, né? Então não engravida mais. Ela tem a função reprodutiva e urinária, né? Porque se o nosso canal da urina passa por dentro dela, ela tem que estar saudável, né? Para você conseguir urinar bem, para você não prejudicar seus rins. Eu tive um caso recentemente de um senhor, 70, 80 anos, não vou me lembrar exatamente a idade dele, mas que ele chegou até mim com um exame de função renal que se chama creatinina, né? A creatina dele estava de 8. A creatinina normal é até 1,5, a dele estava 8. E essa creatinina, ela mede o que? A função renal. Se você tem uma creatina de 8, o cara está indo para hemodiálise agora, né? E quando a gente foi examinar, a bexiga dele estava praticamente no umbigo dele, né? A nossa bexiga não é para você palpar, ela está lá dentro, né, da pelve. A dele não, a dele eu palpava acima do umbigo praticamente, né? E ele não, né, urrando de dor, né, que não conseguia urinar. Por que que ele tinha tanta urina na bexiga dele a ponto de fazer com que a creatinina dele fosse para 7, 8? Ou seja, ele estava prestes a entrar no hemodiálise. Porque o canal urinário dele estava fechado. Né? Simplesmente por isso. A próstata muito crescida, ele tinha uma próstata que pesava... E ele aguentando isso. Pesa dores, né? Não, que às vezes não é uma dor aguda, é um incômodo, e ele vai tolerando, né? Então a próstata que o normal ela pesar 30 gramas, a dele estava 120, 130, né? Então isso tampa o canal, né? Isso fecha, né? O canal urinário. E daí... o problema era a próstata. O problema era a próstata, rim, né? não era o rim. Na verdade, assim, o rim dele estava parando porque a próstata... Não tinha mais para onde mandar. Não tinha mais... Ele estava filtrando, só que chega um momento que ele não consegue colocar, né, para fora, né? E daí entra a urgência urológica, né? São pacientes que vão para o hospital, ficam internados por um problema de próstata, né? E ele obrigatoriamente vai ter que operar, né? Porque ele teve 2 complicações da próstata crescida. A primeira complicação foi a insuficiência dos rins, né? Os rins começaram a parar.
E a segunda complicação foi a Passível retenção. de recuperação, ele se recuperou Depois que nós sondamos ele, né? Porque assim, quando você tem uma situação dessa, você tem que tirar da urgência. Certo. Você não pode operar desse jeito, né? Então você esvazia a bexiga dele, 2, 3 dias, a creatina dele que estava de 8 caiu para 4, depois caiu para 3, depois caiu para 2, resolveu o problema dele. Mas se eu tirar a sonda desse paciente, o que acontece? Ele não urina de novo. Volta para o mesmo problema. Então essa pessoa, obrigatoriamente, ela tem que operar. Inclusive foi até um questionamento dele, né? Ele me perguntou por que se antes eu urinava bem. Acham que urinam bem, mas não urina. Eu costumo dizer, cara, você não urinava, você vazava, né? Era uns pinguinhos que saía, né? É igual, Leite, você tem tipo imagina uma panela onde você, sei lá, faz um arroz, um feijão, enfim. Daí você começa a colocar água nessa panela. A panela vai enchendo de água. Quando chega na tampa assim dela, você coloca mais um copo de água desse. O que acontece com a água? Tem que derramar. Ela vaza, né? É o que acontece num paciente como esse. Ele não urina, ele vaza, né? Então, se a bexiga dele tem 500 ml, ele vai no banheiro, ele urina 50, sobra 450. E vai acumulando. Então, e isso vai trazendo problema, né? Insuficiência de rins, infecções de urina, sangramento na urina, pedras na bexiga, começa a formar pedras, né? Uma série de doenças começa conta disso, começa, né? tudo com a próstata, né? Tudo com a próstata. Aí a importância dela, né? Cuidar bem dela, né? Fazer os exames para você evitar chegar numa situação dessa, né? Situações como essa que eu estou falando, elas são cirúrgicas, né? Você tem que operar para essa pessoa melhorar, né? E você falando aí, que você falou ainda há pouco na questão que ele não vinha percebendo. Sim. E não sentia dor, mas sentia incômodo. Sim. E resistindo procurar um profissional, né? Então, exatamente. Ou seja, é aquela história de não dói, mas prejudica, né? Exatamente. E demorou um tempo, né? Demorou muito. Já era o caso em especial dessa pessoa, já estava há uns 2 anos, né? Uns 2 anos 2 já. anos nessa. Só que assim, vai piorando, né? O crescimento de próstata, ela é uma doença progressiva. Ela vai progredir. O que a gente tem que fazer como urologista é saber 2 momentos, basicamente. Eu sempre falo isso aí quando eu estou falando de próstata crescida. A gente na urologia, o médico assistente, né, o cara que está cuidando desse paciente, ele tem que saber 2 coisas, né? Primeira coisa, saber o momento de dar um remédio para essa pessoa. Mas olha, teu caso aqui não dá para ficar sem remédio não, você tem que tomar remédio. Para que você vai tomar o remédio? Para te melhorar, né? Para a próstata diminuir, para melhorar. Certo. E saber o momento de parar o remédio e indicar a cirurgia, que é um outro problema que a gente tem de homens que vêm tomando remédio de próstata há anos, né? Não tem uma melhora significativa, e quando a gente vai pegar um caso como esse, já tem 80, 85 anos, ou seja, perdeu o momento da cirurgia, né? Então essa é a grande questão também. E um detalhe, já que não dói, mas incomoda, é perigoso. Sim. E quando isso acontece dentro desse contexto da linha, ou seja, até então minha qualidade de vida tem reduzida, né? Tem incomodado de certa forma todo o meu sistema, porque tem lá do rim até a urina. Agora, um principal indicador seria esse, né? A urina, não estou urinando demais à noite, tem uma coisa errada, né? Não é urinando demais, é de pouquinho, né? Pouquinho. Várias vezes. Então é um forte indicador de que eu tenho que me cuidar. Sim, são 5 sinais de alerta só. Eu sempre falo isso também. Se você tem alguma dessas 5 coisas, você tem que se cuidar. Primeiro sinal é o esforço para urinar. Tipo, você vai no banheiro, você baixa a calça, mas aí você percebe que ao invés do xixi sair logo, você fica 1 minuto parado lá e ele não sai. E você pensando que vai sair, né? Exatamente. Então isso é um sinal. E daí o que você faz quando você está assim? O que eles fazem? Ele faz força. Aperta a barriga e sai, né? Isso aí é esforço para urinar. Segundo sinal, a urina ela não sai direto, ela sai cortada. Ela sai, dá uma parada, depois sai mais um pouco, dá uma parada. É o jato cortado que a gente chama, jato partido, né? Terceiro sinal, você acabou de urinar, mas, putz, terminei. Mas que estranho, ainda parece que tem... Quero mais. Tá, mas não consegue botar para fora. Aí a pessoa se veste, meia hora depois volta pro banheiro. Né? Esse é o terceiro sinal. Quarto sinal,
acordar mais de 2 a 3 vezes de madrugada para urinar, certo? Isso aí é um sinal de alerta também de próstata aumentada, né? E o quinto sinal é o mais, assim, grave de todos, né? Que é a retenção de urina. Tipo assim, as histórias que eu escuto, né? Que é o dia a dia, né? Ah, doutor, antes eu urinava mais ou menos, mas aí eu teve um churrasco de família, eu fui lá, tomei minha cervejinha, comi o churrasco, de repente a urina travou de vez, tive que ir para o hospital e coloquei uma sonda. Né? Então, essa fase da retenção da urina, né? Aquela urina que não sai, bem avançado, já reflete um grau avançado. Né? Então, são esses 5 sinais de alerta somente. Né? Se você tem um desses 5, tem que ir atrás. Primeiro, logo, desde o primeiro, vá logo, né? Não espere para o quinto, não, que é mais agressivo, né? Exatamente. Gente, aqui na Rede Meio de Comunicação, no programa Café com Leite, nós estamos conversando com o médico urologista, Dr. Micael Vieira. E o nosso tema de hoje, homem que se cuida, vive mais. E aí, vamos deixar só as mulheres vivendo mais? Pense nisso, vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado, enquanto você relaxa aí, mas continue ligado. Produção, obrigado pelo cafezinho aqui. Ô, doutor Micael, vamos tomar um cafezinho? Vamos, sim. Por favor. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? E quer se cuidar mais? Pense bem, olha, as mulheres se cuidam mais, viu? E o doutor Micael tá puxando nossa orelha aqui, dizendo, homem que se cuida, vive mais. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, eu volto em instantes. De volta, terceiro bloco, programa Café com Leite, Rede Meio de Comunicação. Meu convidado de hoje, o médico urologista, doutor Micael Vieira, um brilhante profissional na área, com grandes referências a nível nacional, que desenvolve um bom trabalho aqui na nossa região, e eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui conversar comigo, falando sobre esse tema, né? Que chama muita atenção, porque de fato as mulheres se cuidam mais, portanto as mulheres vivem mais. E ele está afirmando que os homens que se cuidam vivem mais. E eu quero entrar nessa aí, gente. Eu não quero saber, eu quero entrar nessa aí. É aquela história, quem não quiser, morra cedo. Eu não quero morrer cedo, não. Eu quero continuar aqui. Né? Então pense nisso, reflita sobre essas informações. Aí eu quero aproveitar esse momento, mudando um pouquinho de assunto, e dizer para você que agora no mês de julho nós teremos aqui na região do Cariri, mais precisamente na cidade do Crato, a Expocrato 2025, a maior feira de agronegócios do interior do Nordeste, não, do Brasil. Eu digo com toda segurança que é uma das maiores feiras de agronegócios do Brasil. É a Expocrato 2025, reconhecida inclusive internacionalmente, tá? Será realizada, me parece que do dia 13 a 20 alguma coisa. É uma semana de festa, de brilho, de muitos negócios, além da linha agropecuária, tem também aí a linha comercial. Mas um detalhe importante, onde eu queria chegar, é que o programa Café com Leite está lá de domingo a domingo, todas as noites, a nível regional, transmitindo a nível regional, o programa Café com Leite com profissionais que ali estão, e a gente conversa, bate um papo, fala na Expocrato, conta muita história maravilhosa. Então, pensando em passear, vem para cá, vem conhecer a Expocrato 2025, agora no mês de julho. Férias, o que você vai ficar fazendo aí? Traz aí tua família. Tem muitos lugares maravilhosos. Vem conhecer a Expocrato, e eu vou falar para você, a Expocrato não está bem pagando para dizer isso para você não, mas é porque é uma festa maravilhosa e nós estaremos lá com o programa Café com Leite. Doutor Micael, doutor, quando a gente, é impressionante, fala em próstata, imagina câncer, né? Sim. É um negócio sério mesmo. Mas me diga uma coisa, necessariamente não tem um medicamento que diminua essa tangerina aí, não? Tem sim. Tem? Tem. O crescimento. Ela impede o crescimento, ela não diminui. Existem medicações que elas, assim, quando você dá,
por um uso contínuo, né? Por um tempo, pelo menos 1 ano de medicação, em alguns pacientes, não é em todo mundo, né? Ela reduz de volume em 20% a 30%. Né? É mesmo? Melhora bem os sintomas, né? Na verdade, assim, o crescimento de próstata, a maioria dos casos, a gente trata com remédio, né? Mas como é uma doença tão frequente, a gente opera muito também crescimento de próstata. Mas vou te falar que não é toda próstata crescida que tem que operar, não, né? A maioria a gente começa com medicação, mas é muito importante a gente saber quem é o paciente, né, que vai sair do remédio e vai precisar operar, né? Tem que ter esse limite. Olha, eu me lembro, num passado recente, que o cidadão teria que começar a fazer aqueles exames mais invasivos a partir de 60 anos. Depois 55, depois 50. Sim. 40, já tá, parece que em 40, 40 anos já é bom começar a fazer. Eu recomendo, assim, 40 anos, né, já começa fazer pelo menos de imagem, né, os de sangue, né, dependendo do histórico familiar, dependendo dos hábitos de vida, a gente vê a questão do exame de próstata, né, o exame de toque de próstata, assim, como regra, né, acima dos 45 anos, né, mas eu gosto de puxar um pouquinho menos, né? Não custa nada. Exatamente. Para pelo menos começar com os exames menos invasivos, né? Um exame de sangue, um de urina, um ultrassom, isso aí não custa nada, né? Uma vez por ano, não tem problema nenhum. Mas cada vez mais está se antecipando isso. Por quê? Porque as doenças estão aparecendo mais cedo, né? Sim. Bem mais cedo do que em relação a anos atrás, né? Me diga uma coisa, você falou lá que a próstata, ela é uma ela cria ou armazena os espermas, é isso? Isso. Me diga uma coisa, a prática do sexo do masculino, ele diminui ou contrai, tem alguma influência? O tamanho dela? Então, isso já foi estudado, né? O que fazer para a próstata não dar um câncer ou não aumentar. Inclusive, isso foi uma das dúvidas, mas não se mostrou com evidência científica para isso não, né? Então não existe uma recomendação ou de que fazer isso vai diminuir a próstata ou diminuir a chance de você ter um câncer de próstata. Realmente não. Obviamente é importante, como todo, né, para a saúde física, mental, psicológica, enfim, né, de qualquer homem. Mas não contribui em nada nesse aspecto, nesse sentido, não, né? Mas realmente ela tem uma função reprodutiva, né? Ela tem como se fosse, ela é tipo uma tangerinazinha, né? E próximo dela tem um saquinho, né? Que chama vesícula seminal, né? Existe a vesícula do fígado, né? Que fica na parte de cima, e a seminal fica perto da próstata. Ali é onde fica armazenado o esperma, né? É tipo como se fosse uma bolsinha lá. Essa próstata crescida, mesmo sendo ela, digamos assim, câncer ou não, benigna, como chama, né? Sim. Ela tem que ser tirada, né, doutor? Quando chega a afetar outros órgãos. O que a gente... E aí entra a questão do que fazer, né? Numa situação onde, sei lá, esse caso que eu te falei, que está com sonda, ou aquela pessoa que não está conseguindo urinar muito bem, que vai para a cirurgia, que o remédio não está adiantando. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a parte central, o miolo dela, né? É como se fosse um pão francês. Tirar os gomezinhos lá da tangerina, né? Ou tirar os gomezinhos da tangerina ou o miolo do pão, né? Então, fica a casca do pão ainda, né? Você ainda tem próstata, mas a parte central, que é por onde o canal urinário passa, vai estar aberto. Que é para exatamente liberar, né? Que é exatamente liberar, né? Então, o que a gente faz na cirurgia do crescimento de próstata é isso, né? É um procedimento que, na maioria das vezes, a gente faz pela uretra, pelo próprio canal urinário, né? Ou seja, não há necessidade de cortar a barriga, né? Fazer cortes no abdômen. E através de alguma forma, você consegue tirar isso, né? Então, hoje em dia, a forma mais moderna de você operar a próstata crescida é usando laser, né? Laser de alta potência, né? Existem alguns lasers no mercado. A tecnologia vem ajudando bastante, sim, né? Com certeza. Tinha que cortar, inclusive, invasiva, né? Sim, a forma de operar, a gente vai muito pelo tamanho da próstata. Por exemplo, próstatas até alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, uma próstata, por exemplo, que tinha um peso de 120 gramas, ela era operada por via abdominal, né? Hoje em dia, com essa tecnologia, você consegue operar pela uretra, ou seja, você tira todo o miolo do pão sem cortar a barriga, né? E daí todo mundo me pergunta, por onde que esse miolo vai sair se meu canal é tão apertado, né?
É porque depois que você tira a próstata crescida com o laser, existe um instrumento cirúrgico que se chama morcelador. A gente entra pela própria uretra e você tritura tudo aquilo, né? Então, aquela laranjona grande, ela sai tipo como se fosse, né? como se fosse uma carne moída, digamos assim, sabe? Então, você consegue operar próstatas de mais de 100 gramas que antes eram operadas com corte pela uretra, né? Então, hoje a forma mais moderna de operar a próstata crescida é usando laser, né? E existem outras formas, né? E a recuperação é até bem mais rápida também, Sim, né? com certeza, né? O uso de sonda no pós-operatório é praticamente só 12, 24 horas, sangra menos, recupera mais rápido, né? Como tudo em tecnologia, né? Toda tecnologia eu vou te falar que na urologia, uma das áreas onde a tecnologia mais desenvolveu foi no crescimento de próstata. Tem muitas formas atualmente de operar. Inclusive tem uma bem interessante também, eu costumo falar dela sempre, oferecendo dependendo de cada paciente, mas essa não é para todo o tamanho de próstata, não pode ser tão grande como essa que eu te falei. Existe um tratamento onde você, através de um procedimento, não é nem cirurgia, é um procedimento, você vai para casa 6 horas depois, onde você injeta, através de algumas injeções, água destilada, né? Só que água destilada, né? Em temperaturas elevadas, acima de 100 graus Celsius. Você injeta na próstata e aqueles gomos da tangerina que estavam crescidos se atrofiam. Quando ele atrofia, o que acontece? O canal que está apertado abre, né? Então, é tecnologia também, tratamento bom. Então, o tratamento do crescimento de próstata é um mundo, na verdade, né? A gente vê o tamanho, o que o paciente deseja, se a gente vai fazer esse procedimento, se a gente vai usar o laser, se a gente vai fazer pelo abdômen, ou seja, existem muitas opções, né? Mais de 5 opções de tratamento, né? Cirúrgico. Né? Que bom, isso é bom para a sociedade, sim, com certeza. Para o homem, para ter uma vida saudável, né? Com certeza. Doutor, agora tem uma coisa, necessariamente com a extração da próstata, isso deixa o homem, por exemplo, impotente? Não, a cirurgia do crescimento de próstata, a chance de você ficar com impotência é 0%, né? Por quê? Porque uma das coisas, né, que ajuda na ereção do homem, não é a única não, né? É importante se dizer isso. Uma das coisas que ajudam são alguns nervos que passam na casca dela, como se fosse na casca da tangerina, né? E o que a gente mexe não é na casca, a gente mexe nos gomos, no miolo. Então, a parte neurológica da ereção não é afetada, né? Embora é importante dizer que a ereção do homem, isso a gente vê na nossa prática, né? Em quem opera de câncer de próstata, por exemplo, enfim, ela é mais multifatorial, né? Vou dar um exemplo. O cara que, antes de fazer qualquer tipo de procedimento de próstata, ele tem uma ereção que já não é tão boa, né? Ele é o cara que usa um remédio para o pênis ficar duro, ou é aquele cara que tem uma relação por mês, ou uma relação a cada 2 meses, né? Que tem perfis assim. Ele vai recuperar menos do que o cara que tem uma relação dia sim, dia não, e que não usa remédio, e que é mais novo. Você entende? Sim. Então, a ereção do homem ela é multifatorial, né? São várias coisinhas que a gente avalia. Mas o fato é que quem opera de crescimento de próstata não tem problema, não é para ter problemas de ereção por conta da cirurgia, né? Que é um grande medo de todo mundo, né? Hoje mesmo mais impacta, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu falei tudo isso para o paciente que a gente indicou uma cirurgia a laser de próstata, e quando ele estava em pé, indo embora, ele estava com a filha, ele falou assim, estava com a filha do lado, ele falou assim, doutor, eu me segurei até agora para perguntar, mas na frente, eu vou perguntar na frente dela mesmo. Depois dessa cirurgia, eu vou ter impotência, ou seja, ele esperou a consulta inteira. Quando ele já estava indo assim, abrindo a porta, ele tomou coragem e perguntou. Eu falei, não, não vai ter nada disso não se preocupe. Realmente não existe essa chance, né? Que bom, né? É bom. Estou conversando aqui com o Dr. Micael Vieira, ele que é médico urologista, nos proporcionando um momento extremamente rico sobre os cuidados que o homem deve ter para ter uma vida melhor, mais saudável e viver mais, é claro. Aqui no programa Café com Leite, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Doutor, vamos fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo, tá bom? Na hora. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, se decide um cafezinho e a gente volta já já.
Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas já estou de volta aqui com o nosso convidado, o Dr. Micael Vieira, que nos proporcionou uma aula. Doutor, muito bom, conversa maravilhosa, aprendi muito. E tem um tema que me chama a atenção, que em breve eu quero conversar aqui, são o uso de medicamento para potência sexual. Eu acho que isso dá um tema legal para a gente conversar. Excelente, aqui. estou à disposição. Tem Sim. vários, o porquê, né? Eu acho que as pessoas tomam de forma aleatória aí, muitas vezes, sem orientação médica, e termina sendo prejudicado, né? Com certeza. Só é bom naquele momento, depois paga um preço caro, né? Com certeza. Mas, doutor, por esse momento eu quero te agradecer, viu? Obrigado. Muito obrigado. O Brasil todo tenho certeza que agradece por esse momento, e eu quero também aqui deixar o meu abraço. Muito obrigado e volto outras vezes aqui, tá bom? Estou à disposição, eu que agradeço aí a oportunidade, né, da nossa conversa, sempre é muito proveitosa, né, bem espontânea, bem natural. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Pois deixe sua rede social para quem quiser conversar com o Dr. Micael. Pronto, tem Dr. Micael Vieira, né, tá em Facebook, Instagram, tem alguns sites também. Coloca nos caracteres aqui, Isso. Quem quiser é só acessar lá e ver, né? Tem muita coisa lá. Falar nisso, tem muita coisa boa, né? Tem. Por falar nisso, vamos seguir o programa Café com Leite também, é P Café com Leite, viu? Aqui na Rede Meio de Comunicação, e seguir também o Dr. Micael Vieira, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Externar aqui o nosso sentimento de gratidão pela sua audiência. Dizer para você que todos os domingos nós estamos aqui às 23 horas, sempre com um convidado e um tema extremamente relevante para você. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Brasil, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, até lá.